Muito se tem debatido sobre qual a melhor forma da gente lidar com o coronavírus. Alguns defendem que a vida deva continuar normalmente, pois a quarentena vai causar danos na nossa economia que trarão consequências irreversíveis no futuro, matando muito mais gente do que o próprio vírus. E outros defendem que o isolamento é a melhor forma de se salvar vidas, enquanto não houver vacina ou tratamentos eficazes. Mas afinal de contas, tem alguém totalmente certo nessa história? É normal que em tempos de isolamento as pessoas acabem se estressando e o que era para ser um debate sobre qual a melhor maneira de lidarmos com a pandemia acaba virando uma guerra de falsos militantes, que só tende a piorar a situação, pois ao invés de tentarmos entender o outro lado, o mais importante é ter a palavra final, e isso acaba virando uma disputa tão grande que ninguém mais se escuta. Então vamos tentar manter a sanidade e debater com cuidado, para a gente ter uma noção real da situação sem deixar com que os nossos sentimentos atrapalhem a interpretação que a gente tem da situação atual. Não tem ninguém manipulando os números. As notícias não são só para causar pânico. Apesar da mídia se aproveitar do momento para criar matérias, às vezes exageradas, a situação negativa que o Brasil vive com esse vírus é real. Enfim, muito se tem dito que as pessoas que pedem pelo fim do isolamento social podem ser chamadas de consequencialistas, pois levam em consideração os resultados de uma determinada ação, sem considerarem os direitos humanos, como a vida das pessoas mais velhas que vão ser perdidas caso a gente não leve o isolamento a sério. A gente tem diversas evidências de que a falta de cuidado tende a comprometer não só a vida dos mais velhos, mas também daqueles que não fazem parte do grupo de risco. Em cidades onde o coronavírus mais se espalhou, temos hospitais lotados e pessoas morrendo por falta de atendimento, e não necessariamente sendo por causa do vírus. Levando em consideração o fim desastroso que a gente teve em alguns lugares onde as medidas de isolamento não foram tomadas, será então que a gente pode chamar essas pessoas de consequencialistas? Mas então isso significa que o isolamento rígido é a solução? Apesar de ser uma maneira mais cautelosa de se lidar com a pandemia, diversas pessoas tiveram a vida financeira completamente devastada por conta do isolamento, e as consequências negativas que isso terá na nossa economia são incalculáveis, até porque ninguém consegue se sustentar com meros R$ 600, sendo esse um valor insuficiente para interromper a instabilidade econômica. Mas será que a gente pode romper com o isolamento sem fazer com que isso custe a vida de milhares ou até milhões de brasileiros? Um estudo feito pelo Imperial College de Londres estima que o Brasil tem a maior taxa de contágio por pessoa do mundo. Em média, cada pessoa infectada pelo vírus aqui no nosso país passa a doença para outras 3 pessoas. A gente vê países com baixa taxa de contágio tendo um relaxamento nas questões de isolamento. Mas será que o Brasil deveria seguir o mesmo caminho, tendo em vista que somos o país onde o vírus se espalha de maneira mais rápida? Mesmo assim, o mundo inteiro está diante de uma situação que nos obriga a escolher entre o ruim ou o ruim. De qualquer maneira, no futuro, essa época não vai ser vista positivamente. Tudo que a gente pode fazer agora é elaborar uma maneira de não piorar essa situação. Eu não estou aqui para propor uma solução, até porque ninguém ainda foi capaz de fazer isso. Porém, se tu é uma pessoa que está tendo o privilégio de poder ficar em casa, tendo uma vida estável, faça isso. Faça isso pelas pessoas que estão lá fora se colocando em risco para que a sociedade continue funcionando. Faça isso pela tua família. Faça isso pelo bem do próximo. É essencial lembrar que a gente não está vivendo um momento onde as pessoas vão pagar por suas atitudes irresponsáveis individualmente. Muitas pessoas que estão fazendo a sua parte vão pagar por aquelas que não estão. A gente precisa então ter em mente uma coisa muito importante. Esse vírus não é e nunca foi só uma gripezinha.